Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Seu programa de boas conversas já está no ar. Você vai conferir hoje uma entrevista incrível com o político e advogado Almino Afonso, considerado o inimigo público número 14 durante a ditadura militar. Ele era o líder do PTB e ministro do Trabalho quando se deu o golpe militar de 64. Ele revela detalhes de como aconteceram esses eventos que marcaram a história do Brasil. E ainda, eu converso com o grande pastor, comunicador e escritor Assad Bechara. Você realmente não vai querer perder essas boas conversas de hoje. Olha, a gente quer a sua participação sempre, ela é fundamental para que esse programa aconteça. novotempo.com/jornalismo. E você pode seguir a gente também no Facebook, facebook.com/ntjornalismo, Instagram e Twitter, você encontra a gente no @ntjornalismo. Comenta lá o que você está achando das nossas entrevistas, sugira convidados, fique à vontade, viu? É o espaço para a gente conversar. O dia 31 de março de 1964 ficou marcado como o início de um golpe que levaria ao mais longo período de interrupção da democracia brasileira, a ditadura militar. Você vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com o ministro do Trabalho do presidente João Goulart, que foi deposto pelos militares. Ele acompanhou bem de perto o desenrolar dos fatos que levaram o Brasil a enfrentar esses 21 anos de regime militar. Essa entrevista, o doutor Almino Afonso fala sobre a tentativa de golpe de Jânio Quadros ao renunciar à presidência e os fatos que levaram ao golpe militar que marcou a história do Brasil. Acompanhe. Doutor Almino, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado porque o senhor dedicou aqui um espacinho do seu dia para conversar com a gente. O senhor que tem tanta história para contar. Não sei se tenho história, mas tenho vida. Mas eu fico feliz em recebê-los aqui também, poder conversar sobre essa história e sobre o nosso país. Doutor Almino, eu descobri o seguinte, que antes de ser político, o senhor já era advogado. Só que o senhor mudou do Amazonas e veio morar aqui em São Paulo, mas o senhor tinha outro objetivo, o senhor estava perseguindo o sonho da poesia. Acabou não dando certo e o senhor se manteve advogado. Me conta um pouco dessa sua história, seu envolvimento com a poesia. Você é um pesquisador, porque pouca gente sabe que há algum tempo eu tive este sonho malogrado. Eu, em Manaus, tinha uma faculdade de Direito, etc., mas eu tinha uma grande aspiração de estudar Direito em São Paulo, pela história da nossa Faculdade de Direito de São Paulo, não é verdade? E lateralmente, para ser honrado, eu tinha a aspiração de me realizar como poeta. Aspiração. Não deu certo. Eu sou o que consideraria um poeta frustrado. Ou seja, a alma é de poeta. Eu sei ver a beleza da vida nas suas várias dimensões, mas não me realizei. Devo confessar que me dói. Dia 25 de agosto de 1961. Então, o presidente Jânio Quadros, ele renunciou. Na época, o senhor era deputado federal e líder do PTB, como o senhor comentou aqui, mesmo partido do João Goulart. Qual era, nesse momento, doutor, a sua visão sobre esses acontecimentos? Como é que o senhor estava vendo todo esse movimento que acabou levando à renúncia? Meu gabinete de líder do PTB era justo não andar abaixo do plenário. Eu vi os jornalistas correndo, literalmente correndo. Eu vou lá para... O que há? Jânio renunciou. Foi assim que eu tomei conhecimento do Jânio, como eu estou te contando. Como renunciou? O que tinha acontecido? Faço uma pequena retrospectiva. Em determinado instante, o ministro da Justiça, Pedroso Horta, tinha ido ao presidente do Congresso Nacional, Moura Andrade, que era senador por São Paulo, e entregue os 2 documentos relativos ao ato da renúncia. Um era um ato juridicamente de 3 linhas dizendo renuncio, juridicamente. E o outro era um manifesto à nação buscando explicar por que ele fazia isso. Estranhamente, e eu prefiro deixar o advérbio assim,
morandade entrega para os jornalistas. Já então isso multiplicado em cópias. E os jornalistas, como era compreensivelmente um fato que era um estopim, sai correndo e já distribuído. E entrega para o primeiro deputado mais afoito, e entregou, e o deputado afoito, compreensivelmente, querendo ficar na história, vai para a tribuna e lê. Esses fatos aconteceram, Wagner, numa rapidez de tal ordem que até hoje eu me espanto como é que às vezes a história se realiza de maneira curiosa. E eu me dei conta, pela leitura da mensagem que ele fazia, que havia uma contradição profunda. Ele diz concretamente que o Exército dava-lhe absoluto apoio, o empresariado igual, ou seja, ele faz um texto em que ele tem uma tal revelação de apoio nacional ao governo dele, que não tinha lógica nenhuma em renunciar. Como renuncia quando eu digo que o Exército Nacional me apoia, que o empresariado me apoia, que os trabalhadores me apoiam, que o povo me apoia, e renuncio. Mas, inclusive, nessa perspectiva, existe uma linha teórica que pensa o seguinte, que o plano dele, justamente por esse forte apoio popular que ele tinha, era que ele renunciasse porque a situação de governabilidade não estava muito... O que não é verdade. Não estava muito tranquila. Eu interrompo. Não tinha nada. Nós não fizemos uma medida contra o Jânio Quadros durante esse período. Nós tínhamos maioria parlamentar. O PTB e o PSD juntos tínhamos maioria parlamentar. O Jânio não Então ele tinha uma situação de governo favorável. Absolutamente viável. Você podia discuti-la, contrariar, divergir, o que havia. Eu era líder do PTB e fui oposição pública, direta. Mas entre isto e não ter condições de governabilidade, a falsidade é absoluta. Mas o que você está entredizendo, sem ainda ter dito, é que ficou, já naquela época, a hipótese de que o objetivo era outro, ou seja, de interromper realmente a normalidade através de algo que, por exemplo, o povo na rua, etc., pedindo a volta. Pedindo a volta, etc. Então, eu sou obrigado a voltar àquele finalzinho para responder esse aspecto que é decisivo nessa nossa conversa. Bem, eu tomo conhecimento, então, do texto e eu vou à tribuna em seguida. Sou líder do PTB e faço esta análise que eu comecei a esboçar aqui. Como é que a tese da renúncia exposta por ele era contraditória com a realidade que ele próprio revelava. Eu faço isso com uma análise e digo, para mim, isto é um pretexto para um golpe de Estado. Como é que eu disse isto? Até hoje eu me pergunto, Wagner. Foi algo de intuição inexplicável, mas eu disse e está gravado. Deixa eu perguntar, realmente foi uma intuição? Porque o senhor estava lá, muito próximo do poder. O senhor me disse que ficou sabendo porque viu um movimento da imprensa e correu para lá, o ato. Mas não existia nenhum tipo de farejamento, isso não era algo... Havia fatos do dia anterior que podiam nos colocar em interrogações graves. O que me influiu foi a grande contradição entre dizer que não tinha condições de governabilidade quando confessava o apoio do governo, o apoio militar, o apoio dos empresários. É um paradoxo. Por isso eu considero que foi muito mais uma intuição do que uma análise lógica. Anos depois, muitos anos depois, Jânio Quadros publicou um livro. Chama-se História do Povo Brasileiro. Um livro deste tamanho, onde ele confessa, literalmente, a renúncia como parte do golpe de Estado. Wagner, está confessado, eu não estou te dizendo algo improvisado de maneira irresponsável. Está lá. Está no livro dele. Está no livro dele, capítulo 5º, onde ele diz, por que convida o João Goulart a ir à China? Porque não esquece que o Jango, tinha ido à China em missão oficial. Aí diz no texto, João Goulart estaria ausente, logo o país estaria acéfalo. Como tudo o que eu estou dizendo, e ele narra, havia a aquiescência dos militares, o fato era só saber como se desdobraria. Primeira hipótese, que ele próprio assumisse
esse instante de uma renovação institucional. Não se falava em golpe, renovação institucional. B, os próprios militares assumissem o poder e designassem alguém. Ou seja, cria 2 ou 3 hipóteses, mas implicava num golpe de Estado. Está confessado com todas as letras. Portanto, isso que eu te disse, dando uma historieta da minha participação, tem hoje a comprovação explícita do próprio Jânio Quadros. Vamos voltar nesse momento aí onde existe a renúncia e então o vice-presidente da República deveria assumir. Claro. Estava numa viagem, oficial. Oficial, pronto. Exatamente. E aí houve um veto de 3 ministros militares que queriam que o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli, como então presidente da República. Foi aí então que o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, ele deu início à campanha que foi conhecida como Campanha da Legalidade ou Cadeia da Legalidade, ou seja, vamos fazer o que é legal. Resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa que alguns grupos militares procuravam cometer contra a ordem constitucional em nosso país. O senhor achou, nesse momento, que ele realmente não conseguiria tomar posse? Vejam, primeiro, a posição dos 3 ministros militares era contundente em não aceitar a hipótese do presidente da República, do vice, assumir. E declarava que se o João Goulart pisasse em território nacional, seria preso. Isso, enfim, as sucessões de documentos, de declarações tranquilas no sentido de que ocorreram. B, era um espanto geral. Eu diria, os 3 ministros adotaram essa decisão autonomamente, sem uma articulação política. É uma análise minha. Simultaneamente, o Brizola, como você recorda, governador, levanta-se em pé de guerra, com uma enorme força verbal, inclusive com a cadeia da liberdade falando ao país, com o protesto disso tudo, e com o apoio direto da Brigada Militar Gaúcha, que é quase um exército, pela significação de poder de fogo. Mas o admirável é quando isso estava numa evolução já então política popular, porque o povo veio para a rua também, o povo armou-se, houve um clima de uma pré-guerra civil. Aí tem um fato decisivo, é quando o comandante do 3º Exército, que em tese devia estar obedecendo o comando dos ministros militares, em um certo instante, ele reúne o seu Estado-Maior ali e decide defender a legalidade. Então, no dia 2 de setembro de 1961, o sistema parlamentarista foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, João Goulart assume como presidente no parlamentarismo. Claro. Só depois, em 1963, é que a população aí apoiou o retorno do sistema presidencialista, que é o que a gente tem até hoje. O senhor me disse que, na época que foi consultado sobre essa proposta, sendo aí então líder do partido, o PTB, o senhor disse, hoje não, porque é golpe de Estado, não apoiaria. Agora, o senhor acha que parlamentarismo é algo interessante? É algo que, por exemplo, nos dias de hoje que nós vivemos, seria uma alternativa eficaz para o nosso governo? Eu diria com 2 respostas. Do ponto de vista doutrinário, eu já disse e continuo dizendo, sou parlamentarista. É o tipo de instituição política que permite uma participação mais direta do povo, da cidadania, junto aos seus representantes no Congresso Nacional, que passam a ser governo. Parlamentarismo é governo do parlamento. Entretanto, no hoje, se é um governo do parlamento, que parlamento nós temos hoje, Wagner? Como é que este parlamento poderia ser o governo? Literalmente inviável. Não é a doutrina, não é a instituição, é a prática da realidade de hoje. De hoje é uma tragédia. A minha conversa com o Dr. Almino Afonso continua logo depois do intervalo com revelações exclusivas
que ele nunca tinha comentado antes. Nas eleições de 1965, eleições essas que acabaram não acontecendo, um grande favorito seria o Juscelino Kubitschek. Eu ouvi dizer que existiu um diálogo entre o senhor e ele havia feito um convite para que o senhor se tornasse o vice-presidente. Essa conversa realmente aconteceu? Houve esse convite? É a primeira vez que eu digo para a imprensa isso. Nunca disse isso para a imprensa em nenhum momento. Estou dizendo a você, uma homenagem a você.